mas às vezes a gente até tem banalizado o Evangelho. Às vezes a gente até diminui o amor de Cristo por algumas pessoas. Cristo ama mais fulano do que Beltrano. Cristo ama mais quem louva do que a quem serve. Por enganação. E a gente vai ver isso aqui agora, olha só. João 11, verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amava Jesus a Marta, amava Jesus a Maria e amava Jesus a Lázaro. Quantas vezes nós menosprezamos esse amor de Jesus por Marta? É raro você ouvir alguém pregando, falando do amor de Jesus por Marta. Várias vezes eu já ouvi as pessoas falando, não seja Marta, seja Maria. Eu mesma já preguei isso, eu mesma já falei isso. Não seja Marta, seja Maria. Mas aqui o texto fala que Jesus amava Marta. Assim como amava Maria, assim como amava Lázaro. E por que eu não posso ser Maria? Por que eu não posso ser Marta? Amados, Marta, a gente prega, fala que não podemos ser Marta, por quê? Porque Marta estava ali, nos afazeres. A Marta estava cumprindo com a função dela. Qual era a função de Marta? Era preparar o ambiente, era preparar a casa, preparar o ambiente, para que quando Jesus chegasse em Betânia, na casa deles, Jesus se sentisse bem. Quando nós chegamos na casa do Senhor, que nós nos sentimos bem nesse lugar, é porque alguém antes trabalhou, alguém antes organizou, alguém antes preparou o ambiente, para que quando nós chegássemos aqui, nós recebêssemos aquilo que o Senhor tem para nós. Quando chegássemos aqui, nós pudéssemos sentar e adorar como Maria adorou. Simples assim. Mas a gente não olha o lado de Marta. A gente não olha que a Marta estava cumprindo com o papel dela. A gente só olha para o que Maria estava fazendo. Existiam várias outras casas em Betânia. Mas por que Jesus escolhia ficar naquele lugar? Porque Jesus, ao invés de escolher qualquer casa em Betânia, escolhia a casa de Maria, escolhia a casa de Marta, escolhia a casa de Lázaro. O texto aqui deixa claro que Jesus amava aquela família. Ele não amava mais um do que o outro. Ele amava a família na mesma proporção, independente da função, independente se um servia, independente se um adorava, independente da função do outro. Ele amava. E aí, Jesus vai, acontece o quê? Jesus escolhe estar naquela casa. Por que não escolheu nenhuma outra? Porque naquela casa tinha serviço, porque naquela casa tinha adoração, e porque naquela casa tinha relacionamento. E hoje é o que justamente a gente não está vendo. É justamente o que está faltando no nosso meio, é relacionamento. Hoje a gente não vê mais relacionamento como esse relacionamento que tinha na casa de Lázaro, na casa de Maria, na casa de Marta. Amados, a palavra fala lá em João, no versículo 12, fala que numa ceia Jesus chegou à casa de Marta, né? Depois que Lázaro foi ressuscitado. E lá Marta estava servindo e Lázaro sentado à mesa. Essa era a função de Lázaro. Enquanto Marta preparava o ambiente, enquanto Marta preparava a casa para que ficasse tudo perfeito para receber Jesus, enquanto Maria corria e se prostrava aos pés do Senhor para adorá-lo, entra Lázaro. E quem é Lázaro nessa casa? Lázaro era o relacionamento. Lázaro representava o relacionamento.
Marta, serviço, Maria, adoração e Lázaro, relacionamento. Lázaro era aquele que preparava ali a mesa, Lázaro era aquele que assentava à mesa com Jesus, Lázaro era aquele que assentava à mesa com as visitas e fazia com que aquelas visitas se sentisse bem recebida. Ele conversava, ele se relacionava com aquela visita. E a palavra do Senhor, ela diz que Lázaro adoece. E o que adoeceu naquela casa, amados? Não foi o serviço que adoeceu. Não foi a adoração que adoeceu. O que adoeceu naquela casa foi o relacionamento. E é justamente o que o Senhor falou para mim. O relacionamento, ele continua adoecendo nos dias de hoje. O relacionamento entre marido e esposa, o relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento entre irmãos e igreja, o relacionamento entre igreja e irmãos, e assim por diante, amados. E isso tem gerado uma destruição no nosso meio. Mas ainda há tempo do Senhor restaurar. Ainda há tempo do Senhor mudar a nossa rota. Ainda há tempo do Senhor transformar aquilo que precisa ser transformado. Ainda há tempo da gente clamar, da gente elevar os nossos olhos e clamar por socorro. Fazer como Marta fez quando Jesus estava chegando. Ela correu até Jesus e clamou para que Jesus ressuscitasse. Na verdade, não, ela chegou até o Senhor e falou: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Maria depois chegou até Jesus e falou a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Amado, se o Senhor estiver no nosso meio, o relacionamento não morre. Se está morrendo é porque o Senhor não está no meio. Se está morrendo é porque tem alguma coisa errada com a gente. Se o meu relacionamento com a minha parente morreu, foi porque o Senhor não estava no meio. Nós deixamos o Senhor de lado. Nas reuniões de família, nós fomos aos poucos deixando o Senhor de lado. Tinha espaço para tudo, mas não tinha espaço para Jesus. E é isso que está acontecendo hoje. Nas nossas mesas não está tendo mais espaço para Jesus. Quando nós preparamos a mesa, a maioria das vezes, qual é o assunto que tem rolado nessa mesa? São poucas as vezes que nós sentamos à mesa. São poucas as vezes que nós nos reunimos. Mas quando nós nos reunimos, qual tem sido o assunto da mesa? O Senhor tem podido participar desse assunto? O Senhor tem sentado a essa mesa conosco? Eu ouvi um pastor falando outro dia que quando ele chega no local em que a igreja, que as pessoas começam a falar mal de determinada igreja, ele se levanta e sai. Ele está errado? Não. E ele falou que ele sai porque, independente do erro que aquele pastor, que o líder daquela casa, daquela igreja está cometendo, independente da situação daquela igreja, é a igreja do Senhor. Não cabe a mim apontar o dedo para o pastor, mas cabe a mim clamar ao Senhor para que tenha misericórdia daquele pastor, para que tenha misericórdia daquela igreja. Enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor me lembrou lá de Esaú.